Eu vou fazer uma pergunta para as diretoras, assim, alguma coisa que eu fiquei pensando. Os dois filmes lidam com... Foi bom rever o Cresemi que eu tinha no imaginário, mas agora tá fresquinho. Lida com coisas muito relacionadas a uma certa ideia de sertão como alguma coisa eterna, ou alguma coisa que está lá enquanto como alguma coisa que não muda, alguma coisa cíclica, mas ao mesmo tempo vocês estão lidando o tempo inteiro com o que está emergindo ali naqueles espaços, seja porque vocês estão lidando com improviso e com não atores, seja porque vocês estão lidando também nas imagens com elementos que não são elementos desse imaginário eternizado de sertão. Tá? A moto do policial, um momento de esse tipo de ruído. E aí eu acho que vocês podiam começar a falar um pouquinho por esse processo, assim, como é que foi chegar nesse universo em que, de alguma forma, vocês iam falar de um certo imaginário de sertão. Então acho que o tema está aqui por isso, que tem um certo imaginário eterno que liga esses fios. Mas ao mesmo tempo, como é que vocês iam lidar com essa ideia de que vocês não estavam lá também para limpar ele ou para tentar achar uma coisa pura? Ou seja, isso, que essa não pureza do que estava ali, como é que vocês se aproximaram disso, ou quanto que isso era uma coisa que vocês queriam, ou era alguma coisa que não tinha como fugir, e quando vocês viram o filme, quando vocês falaram, olha, enfim, eu não sou mediador. Acho que tem duas coisas, né? Uma coisa é o que era pra gente, e agora uma coisa, o que é pra gente vendo agora o filme depois de tanto tempo de feito. Eu vou contar uma história que eu acho que explica um pouco o que eu acho que é a força que tem o tal do sertão. Por que vira e mexe a gente vai pro sertão? Eu estava outro dia estudando o sertão com a minha filha, tenho uma filha de 13 anos, e a coisa mais linda do sertão, lá no livro de geografia dela, é que fala que no sertão tudo dá, que joga uma aguinha e num segundo aquilo nasce um verdume que é uma loucura. Então, em algum lugar, eu acho que o sertão tem esse poder de resumir dentro dele o máximo da fertilidade e o máximo da morte. Isso eu acho que é presente o tempo inteiro e por isso ele é tão misterioso. Mas quando a gente foi fazer esse trabalho, a gente não pensou em fazer um filme. A gente foi para fazer umas oficinas no interior do Ceará. E era eu, uma câmera, não tinha nem que fizesse o som, o Dani e um Uno. E a gente pegou a estrada, chegamos em Fortaleza e o Crato era longe pra caramba, a gente errou a estrada e fomos ficando com sono e andando naquele Uno, paramos no lugar, eu morria de medo de sapo para comer alguma coisa, e tinha uma amiga minha que falava, na dúvida, arroz e ovo. E daí você fala, de quem é arroz e ovo, aquela coisa que você sabe que é bom e tal, e cheio de sapo, e aquilo já me deixou assim, eu falei, estou entrando no outro universo. Bom, chegamos no quarto, eram 3, 4 horas da manhã, fomos procurar um lugar para dormir, a gente não sabia onde tinha uma pousada, e quando a gente viu, tinha no lugar um bando de gente, assim, na esquina. A gente chegou paramos o carro, falamos, será que você podia indicar? E quando a gente viu, era um velório. Era um velório, tinha um caixão e tinha uma criança com um prato de comida no pé do morto, comendo. Aquilo para mim foi uma porrada, porque eu falei, cheguei no Thomas Mann, porque era exatamente sagrado e profano, grudado junto no mesmo lugar. Era uma coisa absolutamente religiosa, respeitosa e ao mesmo tempo cotidiano, comum. Eu falei, caramba, cheguei nesse lugar. Então, para mim, não sei se é essa a pergunta ou se o que interessava, o que interessou e o que de alguma forma ainda continua interessando é esse sertão que é o próprio sertão, quer dizer, que é uma pobreza completamente diferente da pobreza que a gente tem, quer dizer, a pobreza do sertão, as pessoas varrem a terra, né? Você chega de tarde, em frente à casa da pessoa, tem aquela vassourinha que passou por aquela terrinha com aqueles desenhos, quer dizer, você varre o pó, tirando o pó do próprio pó, e aquilo fica lindo, e tem aquela arvorezinha, e tem aquilo que é caiar a casa todo ano, e todo ano a tal da renovação. Então, eu acho um lugar, como você falou, que
conserva um lado mítico. Tem essa história, eu vou só falar isso, porque essa história também é muito boa. O velhinho que abre o filme, e que eu acho que explica um pouco isso, a gente estava atrás, a Violeta Reis me disse, Bia, vai atrás no Crato de uns caras chamados Irmãos Aniceto, que é os caras que lutam a espada. A gente chegou no meio daquela procissão e falamos, cadê? Onde é que os Irmãos Aniceto? Esse velhinho se apresentou e falou, sou dos Irmãos Aniceto. Falei, que sorte, querido, eu sou amiga da Violeta, né? Quero gravar uma entrevista com você, então amanhã você vai na minha casa, tudo bem. Gente, de manhã bati na porta da casa dele, entrei, pois não, nós sentamos. Eu falei, então eu queria que o senhor me contasse. Ele falou, você quer que eu comece da onde? Ele não deixou eu perguntar. Eu falei, ele falou, posso começar do princípio? Ele pode. Ele, no começar, Deus criou o céu e a terra. Eu falei, cara, bom, quase morri, desmaiei. Começa o filme, é o cara que com aquela mão que faz aquele movimento que eu acho sensacional. Mas o mais lindo é que depois de 3 horas de entrevista entra uma pessoa que era filha dele. Eu falei, que bom conhecer seu pai, dos Irmãos Aniceto. Agora eu quero conhecer Irmãos Aniceto. Meu pai não tem nada a ver com os Irmãos Aniceto. O cara me enganou. Então, é o próprio eleito, quer dizer, era aquela própria questão que o Thomas Mann coloca, do grande pecador e que é, na realidade, através só do pecado que a gente chega ao humano. Então, eu acho que o Nordeste, o Sertão, eles nos apresentam esse tipo de surpresa. O Jerimum, ele surge de um desejo de ir para esse lugar que é vasto e vazio, e no vazio tudo dá, ou tudo cabe, tudo surge, e vem com esse mistério também, né? E outros filmes, eu e o Elvésio, que é o outro diretor do filme, a gente já tinha feito outros trabalhos nessa região, e por ser de Minas, eu acho que tanto eu como ele, quando a gente era pequeno, a gente ia em fazenda, perto de São Francisco, então já tinha, de uma certa forma, um universo dentro da gente, mas que com certeza, assim, através de filme, livro, a gente foi apreendendo mais, mas o filme não poderia surgir, e eu acho que não surgiria, se o encontro com a Bastu, que foi a primeira personagem do filme que a gente conheceu, se não tivesse existido. E aí, a partir daí, o Elvésio escreveu um argumento para fazer o filme lá, chamou o Felipe para ser o roteirista, mas assim, eu acho que em todos os momentos que a gente pensou o filme, foi muito a partir das pessoas que ali viviam, assim, e aí eu acho que tá a história de não ser puro, assim. Não podia ser aquele sertão que a gente lê. Apesar daquele sertão também estar cheio de outras vivências que não é exatamente puro, assim, né? E eu acho que tem uma coisa que você falou também, que tem uma contradição, que é uma contradição muito grande, assim. Tem uma... que é o que, de uma certa forma, eu acho que nos pegava muito, assim. Tem uma beleza e tem uma dureza, e na dureza tem uma poesia, e tem isso, assim, a vida, a morte. A Bastu, a primeira vez que a gente a entrevistou, ela tinha uma capacidade, assim, de misturar o que era real com o que era tradição, com o que ela imaginava, assim, colocava tudo num lugar só, sem nenhum tipo de distinção, assim. E eu acho que a gente foi acabando trazendo isso para a linguagem e para a estrutura do filme também. E é isso, assim, tá tudo muito colado, tá tudo muito junto. Não podia ser a partir de outra coisa que não o encontro com aquele lugar, a vivência naquele lugar, a experiência naquele lugar, o que viver ali ou conhecer aquelas pessoas alterava a nossa vida. Eu acho que tem uma coisa que, pelo menos, é uma coisa que me interessa muito, assim, no cinema, do cinema te jogar num mundo
E a partir desse jogar, você vai construir um outro mundo com as pessoas ou com o contato, a troca com aquele mundo. E aí você cria um outro mundo para a tela que há de ter um espaço para quem assistir reconstruir também, né? Sei lá, me bateu aqui Guimarães Rosa, né? O sertão é dentro da gente, o sertão não tem espaço, o sertão é todo... eu acho que nisso ele é supimpo, assim, quando ele vai falar do sertão. Acho que ele fala... o sertão é dentro da gente. Felipe, pra você. Pra você é muito bom essa gente falar. É tão lindo. Pra você, uai. Ô, turma boa. O processo do Jeremoim foi isso. Na verdade, o Elvésio tinha me contado que estava pensando em fazer esse filme. Numa primeira conversa, a gente teve uma ideia sobre, quero fazer um filme sobre um casal, que era Bastu e o Feliciano, e aí eu estou pensando em estruturar o filme, a princípio talvez como uma coisa meio documental, vou filmar o cotidiano deles. E aí ele me mandou um argumento para ver o que eu achava, eu disse, legal e tal, e era isso, era uma troca de opiniões entre amigos ou conhecidos de cinema e tal, que foram se tornando amigos. Aí passou um ano e o Elvésio me ligou, nervoso, tinha acontecido um problema, o Feliciano tinha morrido. E aí a estrutura do que seria acompanhar o cotidiano do casal não era mais possível. E aí ele falou, eu só estou conseguindo pensar uma solução, que é a gente precisa entender que filme que tem ali que não é aquele cotidiano, que acho que vocês já conheciam há algum tempo, porque vocês iam algumas vezes naquela cidade, uma questão de um programa Cinema no Rio, que é um programa que tinha, eu acho, né? Que filmes brasileiros eram apresentados em cidades na beira dos rios, então o Elvésio e a Cláudia já tinham passado algumas vezes naquela cidade, trocado ideia, conversado, ido na casa e ficavam ali namorando. Um dia a gente vem aqui e vamos fazer um filme meio sobre o cotidiano desse casal. Uma vez com a ausência do Feliciano, ele me convidou, vamos lá em São Romão para você conhecer a Bastu e me ajudar a pensar o que é que... E você foi pensando paralelo à filmagem? Ou... Não, eles não tinham filmado ainda. Tá. Ele estava num momento de definição se aquele filme era possível daquele jeito, se aquele filme então era contar talvez a história daquele casal, só que aí de repente partir para atores, então eu ia ter que pegar, na verdade, transformar aquilo, toda aquela relação com eles numa pesquisa, e aí fazer uma ficção com atores. E aí ele falou, vamos lá para São Romão, vamos ficar lá umas 2 semanas para tentar pensar junto o que é que você acha. E aí ele fez uma coisa que é bem Guimarães Rosa, que ele chegou de carro comigo na frente da casa da Bastu, e aí eu achando que a gente ia chegar lá, e ele falou, não, desce do carro aí e tal. Eu desci do carro, aí ele, então, tchau. Ele foi embora. Aí eu falei, entendi. Aí bati eu e entrei na casa da Bastu, sem nunca ter visto ela na minha vida. E a Bastu é a coisa mais incrível do mundo, e foi só eu dizer, Elvésio que me mandou. Aí ela me abraçou e tal, e a gente foi conversando durante horas. Mas ele foi embora forever? Não, ele foi para uma casinha no rancho, onde eu não sabia o que era, eu não tinha conhecido nada da cidade, não tinha noção onde ele estava, e ele me deixou lá umas 3, 4 horas conversando com ela. E aí na conversa com ela eu fui ouvindo, já nessa primeira conversa, depois, enfim, eu já misturo pela quantidade de vezes que eu conversei com ela, eu já fui vendo que tinha ali, falando de uma maneira mais ficcional, tinha ali um nó dramático muito claro ali no que estava sendo conversado, que ela o tempo inteiro falava que não estava tão preocupada assim com essa morte do Feliciano, que o único problema é que o Feliciano de vez em quando aparecia para ela nos sonhos, e que ela achava que ela estava querendo mexer na oficina de ferro dele, mas ela tinha medo de fantasma e achava que ele podia aparecer ali. Mas fora isso, a vida dela estava normal, não estava acontecendo nada. E eu pensando, não está acontecendo nada. Não tem nada acontecendo. E um segundo elemento que eu percebi era que enquanto eu conversava com a Bastu, e o Elvésio tinha falado, entra lá para conversar com a Bastu, tinha as meninas que aparecem no filme, as netinhas, ficavam aparecendo e rindo atrás da gente, meio cochichando, e entravam na cozinha e pegavam uma garrafa de cachaça escondida da avó e saíam correndo, e eu percebendo toda aquela movimentação. Passou umas 4 horas, o Elvésio chegou assim, e eu falei, olha, Tá feito, já sei. Tem uma pessoa incrível que acabou de perder a pessoa com quem ela passou, sei lá
quantas décadas, e agora ela está lidando com essa casa vazia, com esses bichinhos que ficam em volta dessa casa rindo e pegando cachaça escondido. E é só a gente contar isso. E aí começou a ver como é que fazia. Perguntas? Alguém podia falar alguma coisa? Por favor. Oba! Maravilha, você foi lá, colheu um material, foi fazer um trabalho, um workshop. Assim, então, em que momento que surgiu um filme na tua cabeça, que você viu que isso ia dar um filme? E como é que ele foi construído? Foi um processo de montagem? Você roteirizou isso? Pensou na história? Qual história? E como é que foi isso? Conta aí pra gente. Isso foi super surpreendente, assim, porque eu fui, obviamente, com o livro e a gente ia passando, a ideia era passar o livro inteiro com as 5 oficinas que a gente foi fazendo ao longo dessas 5 cidades. Então eu ia arriscando, fizemos isso, falta aqui, mas não com a ideia de fazer um filme, porque a nossa ideia, quer dizer, o que a gente tinha proposto era fazer um documentário dessas oficinas, de 15 minutos. Na realidade, a história, a gente estava muito pobre, estava sem um tostão. Falei, gente, como é que eu vou fazer para os próximos 3 anos? Daí eu conheci o Tasso Gereissati, que era o governo, uma pessoa que inclusive amo ele hoje localmente. Liguei para o Tasso e falei, Tasso, eu estou fodida sem um tostão. Eu preciso, então eu te proponho, deixa eu fazer umas oficinas de teatro no interior do Ceará. E ele, na época, nos deu R$25 mil para a gente passar 2 meses no Ceará fazendo isso. Daí a gente foi, daí a gente falou, então depois a gente dá, além das oficinas, um documentáriozinho de 15 minutos. Daí quando a gente foi para a ilha montar, eu comecei a entender que eu podia contar a história inteira, mas não que seria um filme. Eu fui vendo, falei, epa, aqui pode ser assim, aquele reizado pode ser a guerra, aqueles pés pode ser não sei o quê, aquela procissão do São Francisco pode ser a morte do rei. Ali. Daí a gente viu que poderia ser. E quando a gente viu, ele deu 1h10 e a gente veio para cá. Daí eu mostrei para o José Carlos Avelar. E o Avelar que olhou e falou, isso é um filme. Então, na realidade, foi uma coisa curiosa, porque a gente não imaginava ele virar o que ele foi virando. E ele, de fato, e daí ainda tinha essa questão, porque foi o primeiro filme digital. Quer dizer, era eu, a câmera, não tinha nem o cara do som. Isso é visível no filme, como hoje em dia faz falta. Eu acabei de falar aqui da vontade de botar legenda do português, porque faz falta as falas. Porque às vezes são falas lindas e sofisticadas e faz falta. O que tá falando? Então tinha toda uma briga. Daí lançamos o filme. Daí teve uma discussão imensa, mas isso não é cinema, porque cinema só pode ser em película. Naquele tempo ainda, que isso era uma discussão, que hoje em dia já deixou de ser. E daí ele foi se virando cinema. E daí a gente teve a sorte de ser visto pelo povo lá de Berlim, que é um pessoal, sei lá, mais aberto, interessado num Brasil mais radical, digamos assim, que levou o filme para Berlim. Daí o filme foi para Berlim numa mostra de 10 filmes brasileiros e fez muito sucesso. Daí a gente viajou 1 ano com esse filme, por muitos e muitos e muitos lugares. Então eu acho que foi um filme que foi virando filme a partir do olhar dos outros, e não através da nossa feitura, a partir do Avelar, a partir do olhar desse cara que falou, não, ele é cinema e eu quero levar, e o outro que viu e que não sei o que. Então é uma coisa engraçada. Eu acho que hoje talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha visto ele como filme, porque até então ainda é para mim aquela oficina. Hoje foi a primeira vez que eu me surpreendi com ele. Falei, olha que engraçado aquilo. Agora ele é isso que você falou, feito completamente na montagem. É um filme da montagem, quer dizer, ele é uma construção da montagem. É uma adaptação exatamente às avessas disso, feita a partir do material que se tinha. Não se pensou nela antes, quer dizer, ele foi sendo feito a partir daquilo que se tinha. Tem um pé na areia, esse pé na areia não sei o quê. Tem não sei o quê. Para não mentir, teve 2 ceninhas que a gente fez depois que ficou faltando, que eram
pegaram o menino de dentro da grua, eu não sei nem exatamente, mas teve 2 que a gente fez depois. Mas de resto. Eu queria entender só porque você, me parece, aproveita elementos do reisado e tem elementos míticos, que é Édipo, etc. Como é que foi essa construção mítica que vai... Se isso já estava nas oficinas ou isso... Como é que foi essa construção, esse amal? Isso era uma das grandes questões. Como chegar no interior do Ceará e colocar essas questões que o livro do Thomas Mann coloca, com tanta força. O incesto, a questão da religiosidade, como é que era isso? E a gente foi com muita delicadeza. E, para nossa surpresa, eles são infinitamente... eles vivem essa situação com muito mais normalidade do que nós. Então, a questão, por exemplo, incestuosa lá, pai que namora filha, é a coisa mais normal que tem no mundo. No outro filme que eu fiz, que eu nunca consegui concluir, eu tenho uma cena gravando o promotor com uma menina falando, mas eu não aguento mais meu pai me namorar toda noite. Ele fala, minha filha, é seu pai, deixa ele, uma vez tudo bem, posso falar pra ele ser menos, mas é seu pai, já é um senhor, já... Então é uma coisa, é engraçado isso, completamente diferente do nosso universo, do que pode e do que não pode. É um universo extenso, assim, de possibilidades. Foi muito surpreendente pra gente. Mesmo a questão do homossexualismo, era um lugar de muita liberdade. E a gente vai com uma imagem daquela coisa do capanga, do macho, do cearense, que tem isso muito forte, mas também tem um outro lado tão forte quanto. E isso que eu acho que é bonito, eles realmente unem profano e sagrado de um jeito. Tem outra história, eu vou contando as histórias porque eu acho que elas são tão incríveis, que foi, eu cheguei na casa de uma senhora e tem aqueles quadros todos misturados, né? Schwarzenegger, Maurício Matar, Jesus Cristo, Sepultura, tudo ali na casa e tudo ali, e tinha uns quadros que não tinha um prego ali, né? E eu falei, mas, pô, a senhora podia me dizer qual é o quadro que está aí no centro dela? Ela falou, é Nossa Senhora. Eu falei, tirou para consertar, quebrou? Ela falou, não, está dentro do meu guarda. Desce. Estou pedindo uma opção de coisa para ela, ela não me obedece. Quando não me obedecer, não vai para a parede. Que é absolutamente genial. Oh, Deus, é meu emprego. Aí faz para mim o que eu quero, tudo bem. Eu ajoelho no milho, eu rezo, não sei o quê, eu raspo a minha cabeça, mas tem que me obedecer. Que é a coisa mais genial. Realmente, Deus só existe se eu crio ele, se ele me serve. E ela estava lá guardada e eu amo isso. A Basudu tem uma coisa que ela é crente. Aí ela tem coisas que a igreja, tipo, às vezes ela toma uma cerveja, ela faz coisas que a igreja não permite. Aí um dia eu falei assim, mas você pode, Basudu? Claro que eu posso, eu sou mais velha que essa igreja. Ela tem que me respeitar. Fala. Só uma questão. Como que o Thomas Mann, ele na verdade atravessa a narrativa do filme? Você vai lá para fazer uma oficina a partir dele, o eleito, tudo isso. Mas na montagem, como que o Thomas Mann passa a se comportar? Porque aí você interfere diretamente, porque você foi descobrindo essa narrativa que vem do livro, mas que você tinha os narradores já gravados, na verdade, a partir do texto do Thomas Mann. Isso. Como que você mexeu na montagem com essa questão do narrador? Como que esse narrador foi descoberto por você? Esse narrador que está no livro, que está na literatura e que passa para essa outra linguagem e passa para o cinema. Como é que você foi? Eu tinha pensado nisso. Eu acho que o narrador, ele surgiu do amor que a gente tinha pelo texto, que a gente tem.
se a gente abrisse mão desse narrador, a gente abriria mão de algo que é tão lindo, que é o jeito que o Thomas Mann diz as coisas. Logo no início, ele diz uma das frases que eu acho que é das coisas mais lindas e que permeiam a minha vida assim, para todo sempre, que é: sobre todas as línguas ergue-se a linguagem. Eu acho isso é um pouco o que justifica esse filme, quer dizer, sobre tudo isso, a linguagem é maior do que a língua. Então, eu acho que esse narrador nasceu da necessidade da gente ter, e quando a gente ouvia o jeito que eles liam nas oficinas, que era por começar as oficinas e dar um trecho, porque eu sempre trabalho com trechos muito curtos, porque eu acho que quando você trabalha com textos muito grandes, tanto com ator como com oficina, as pessoas ficam muito amarradas àquela razão. Parece que aquilo já quando o texto é menor, a pessoa fica mais livre. Então, a forma como aquilo era dito era tão inusitado, aquele sotaque tão outro, com aquele texto do Thomas Mann, com aquela menina sem dente, falando daquele jeito. Então, eu acho que o narrador ele nasceu dessa necessidade da gente ter o texto com a gente e depois, no filme, obviamente, para fazer as emendas. Sem eles, o filme não existiria. Eles passaram a ser algo mais importante. Agora, vendo, eu acho que se eu tivesse a noção de que seria um filme, eu teria investido mais na narração. Eu teria tido mais textos, porque eu acho que poderia parar tempos para que uma daquelas pessoas realmente lessem uma página inteira. Agora, você falando isso, me lembrei de uma coisa que eu tinha me esquecido, que quem me deu esse livro foi o Haroldo de Campos. Olha que lindo. O Haroldo que falou para mim: Bia, esse aqui é uma coisa para você montar. Mas ele falou para montar em teatro. E eu estava naquela briga que estou até hoje contra o teatro. Então, acabei fazendo assim. Mas que lindo seria o Haroldo lendo um pedaço ali de narrador. E aquele velhinho que vem narrar do princípio, quando começa, que é a narração, que eu acho assim, acho que é uma pena, acho que a narração poderia estar mais presente. Você acaba fazendo uma operação com o narrador, que o narrador passa a estar presente, e que no Thomas Mann a gente não, ao ler, claro, ele está presente, mas você não tem essa ideia. Você passou a transformar o narrador como uma pessoa, um presente, um eu presente. Verdade. E o filme faz essa operação, que é interessante. Eu estou dizendo isso porque eu estou trabalhando com o Flaubert, onde o narrador já trabalha de uma outra maneira. E é engraçado como você traz esse narrador para a presença. Eu tinha visto esse filme há muito tempo. Ah, você foi um dos 3 que viram? Você era aquele que estava lá? Eu estava. Maravilha. Que Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com os 2 filmes, mas mais com o Jerimunho, que é uma questão da mistura entre ficção e documentário, que fica realmente muito misturada em Jerimunho. Eu queria saber como isso se deu, porque o Felipe comentou agora que foi pensado em pegar a história da Bastu e fazer em totalmente ficção, com atores e tudo mais. Eu queria saber como isso se deu, o que isso tem a ver com a Bastu e o que isso tem a ver com essa coisa do sertão que vocês estão falando, de ser essa mistura em si, né? Deve ter alguma coisa a ver, por isso que eu estou perguntando. Eu acho que tem, sim. E eu acho que a gente tinha uma vontade de falar... assim, é isso. O filme começou, o Felipe e o Elvésio fizeram um primeiro tratamento de roteiro e depois eu entrei. Apesar de conversar muito com o Elvésio desde sempre, já ir nesse lugar e já... conversar com ele sobre o filme, inclusive, mas não como parceira na direção e tal. Mas, assim, desde quando eu entrei, tinha uma... Assim,
não podia ser de outro jeito, assim, porque tinha uma vontade de contar essa história, que era uma história de transição, assim, e dessa de tentar dissolver de uma certa forma esses limites, assim, de vida e morte, e trazer esse mistério do sertão e essa contradição que tem também. Não tinha jeito de fazer se não fosse de dentro, assim, junto com elas, com o jeito que eles se movimentam, o jeito que eles falam, o jeito que eles estruturam o pensamento, porque eu acho que até na forma com que eles estruturam o pensamento e contam as histórias, a gente se inspirou para a estrutura do filme, assim, que tem uma linha narrativa, mas tem várias histórias que tangenciam e, de uma certa forma, são circulares, assim. Então, tinha essa vontade de fazer do lado, assim, mesmo. E se não fosse assim, eu acho que ia ser o que a gente imagina do sertão, assim, o que a gente imagina dessas pessoas, e aí podia cair num lugar que era talvez mais caricato e menos, eu acho que menos sensível, assim, menos interessante para o que a gente estava querendo trabalhar, assim. O que você perguntou mesmo? Desculpa. Deu um mistério de ficção, que eu acho que é uma coisa engraçada, porque, sei lá, acho que sempre que a gente vai fazer alguma coisa na vida, seja ela o que for, é para dizer alguma coisa. E eu sempre acho que na ficção a gente tem que fazer um esforço gigantesco para dizer alguma coisa. Para dizer alguma coisa, não que não foi dita, mas que tenha alguma necessidade de ser dita, que tenha alguma particularidade. E no documentário, ou na observação da vida, você tem o inusitado e o rico para reflexão o tempo inteiro. A vida é surpreendente o tempo inteiro, em todos os gestos, em todas as coisas. Então, nisso, eu acho o documentário infinitamente, não o documentário em si, mais vanguardista do que a ficção. A boa ficção, quando ela é absolutamente genial, mas a vida, eu quero dizer, estou falando besteira, a vida é infinitamente mais revolucionária e vanguardista do que, de alguma forma, o nosso pensamento é uma coisa engraçada, assim, como é que eu vou falar? A nossa interpretação, não o nosso pensamento, que daí eu estaria sendo de um reacionarismo que não me cabe. Pensamento, não. Mas eu, por exemplo, um dia estava num velório. Era um velório muito triste, um pai que estava morrendo e filhos jovens, todos homens. Na hora de fechar o caixão, se fossem atores, a gente estivesse fazendo essa cena, como é que seria? Os 3 filhos chorando, um abraçando o outro. O que aconteceu nessa cena real? Na hora que estava fechando o caixão, que era o momento mais dramático, um menino estava do lado do outro, medindo o tamanho do pé um do outro. Como quem diz, quem é o maior? Quem é que vai seguir daqui para frente? Esse gesto, para mim, dizia tanto do que significa um pai morrer, do que significa a relação entre pai e filho, o que significa... A vida em si, a vida observada, ela é muito poderosa. Eu acho que a gente olhar a vida como ela é algo que pode nos possibilitar uma reflexão muito profunda, muito mais profunda do que quando a gente vai pela representação. Não é a vida que eu estou falando, não é o pensamento, é a representação. Eu acho que, de fato, a representação hoje em dia, dificilmente ela é transcendente. Geralmente ela é mais simplória, mais perto do que a gente imagina que a vida seja. A vida já é uma outra coisa, me parece. Discordo. Completamente. No caso de Limunho, o desafio que a gente tinha era exatamente o fato de que era impossível observar Abastu. É impossível. Abastu não é observável. A vida é maior do que a observação. Era impossível. A gente tinha que conseguir fazer um outro tipo de pacto com ela.
observação, que seria fazer um filme de olhar e tentar ver o momento em que ela medisse o pé, isso não ia acontecer. Porque tinha alguma coisa que era a relação que ela tinha principal com a vida dela, era ficcionalizar as coisas. Ela criava coisas o tempo inteiro. Ela conversava criando coisas. E ela misturava o que era criado e o que não era. Mas aí eu acho que o filme também mistura essas duas coisas. Sim, vou chegar lá. Mas eu acho que é completamente um raciocínio contrário da Bia. Completamente diferente. Ou seja, talvez a vida seja tão surpreendente que até a sua teoria esteja completamente errada. E ela seja impossível. Deixa eu concluir. E ela seja impossível de observar. Impossível de observar. A vida nunca vai estar lá. Se ela nunca vai estar lá, talvez a única coisa que a gente possa fazer, às vezes, é ficcionalizar, que é o que a Bastu faz. Uma coisa que eu percebi quando a gente foi conversar com a Bastu era isso, assim, que a Bastu fazer um filme com a Bastu de observação da vida dela seria impossível, porque a Bastu não tinha essa postura em relação à vida dela. Não estava só vivendo e ficando aprendendo gestos. Cada gesto da Bastu tinha uma camada, uma aura, um segundo lugar Mas que acho ela que isso trazia. Não é vida? Isso, A peraí, segunda camada, deixa eu a terceira concluir, camada? Bia, você falou um tempão. Deixa eu falar. É uma camada. Só que é uma camada da vida. É uma camada da vida do que ela está criando, mas não é observação. Não é observação. A Bastu, assim, você não para com a Bastu e fica olhando a vida. A Bastu olha a vida e ela imagina a vida. Essa é a postura dela. Então, às vezes, também, quando a gente chega num lugar e acha que a nossa única possibilidade concreta e sincera de observação de alguma coisa é só observar, você pode também já chegando com o discurso pronto de que a ditadura eu tenho que observar. Porque se eu passar da observação, talvez eu esteja forçando a barra. E no caso da Bastu, era uma coisa que eu conversava com os meninos, se vocês só observarem ela, vocês estão diminuindo ela. Vocês não estão dando possibilidade de ela atuar mais a vida dela. Então, acho que existem formas de vida diferentes. Algumas para serem observadas, outras para serem imaginadas. Essa é a discordância básica. A partir daí, o que a gente tentou fazer com a Bastu foi tudo, aí respondendo a pergunta dela especificamente, a gente tentava escrever diálogos a partir, na verdade, de coisas que ela ia contando para a gente, tentando ordenar isso de forma que a gente tivesse um arco dramático que, de alguma forma, a Bastu, quando tivesse contato com esse roteiro, ela reconhecesse. Então, a gente não ultrapassou em nenhum momento a narrativa que ela contou para a gente, não que ela tenha contado aquilo na forma linear, mas a gente pensou, a gente vai contar a vida da Bastu daí para frente? Não, a gente não vai ficar criando a vida da Bastu para ela encenar. A gente propôs quase que uma reconstituição de um sentimento que ela estava vivendo muito recentemente. E aí a gente escreveu um roteiro, tem todos lá, tinha 60 páginas, ou seja, não é um roteiro, não é só um guião, tinha 60 e poucas páginas, com diálogos e tal. 72. 72 cresceu, né? Que eu lembro de 65, é um número mágico para as primeiras versões. E tinha os diálogos, só que a tentativa era fazer diálogos que, na verdade, quando os meninos fossem começar a dirigir e trabalhar as cenas com a Bastu, na verdade, fossem cenas em que a Bastu se reconhecesse. Reconhecesse que, de alguma forma, ela tinha proposto aquela narrativa e eu estava, como o Vess falava, esse menino está só anotando as coisas que você fala. Quando ela ficava olhando para mim, e na verdade você estava tentando de alguma forma botar e criar uma lógica para que quando ela, então sei lá, tem a história da arma, que ela tem a arma, ela contou isso de uma maneira difusa. E aí eu propus, um dia ela reclamou que a gente chegou lá para contar histórias incríveis sobre a vida dela e ela passou o dia inteiro reclamando que tinha um homem querendo levar a TV porque o Feliciano não tinha pago a última prestação. Então tudo foi colhido e colocado e aí a gente colocou ali e é óbvio que no momento que ela reconhecia, eu acho, aquilo e falava, tá, sei que história é essa que vocês estão contando. Aí sim, eu acho que era coisa de aprender observação, que era, aí sim ela ultrapassava a forma de contar que seria só obedecer o que estava escrito, que era, vamos ir além daquilo, assim, mas tinha fantasmas, tinha sonhos, tinham coisas que a Bastu ia além do estou vivendo. Ela não está só vivendo. Assim, isso é uma coisa que a Bastu não... Na Bastu não dá certo. Não, Essa eu acho que a máquina com ela proposta não do filme e tem a ver com isso mesmo, né? Assim, ela tinha uma forma de imaginar e contar isso e misturar as coisas que a gente não podia só observar. Mas sem observar, sem escutar, sem colher tudo que a gente colheu, o filme não teria corpo. E aí é isso, assim. O Feliciano morre e ela fala para o neto dela, você está chorando? Eu não chorei.
Aliás, eu só chorei uma vez na minha vida, muito tempo atrás, quando eu tinha 7 anos. Tem que ficar alegre, tem que olhar que a vida continua, né? Assim. Então, assim, tem coisas que ela foi alimentando o roteiro ficcional. E aí eu acho que, em alguns momentos, a gente foi além, sim, né? Você escreveu cenas que ela não contou, mas que, tipo, a da roupa no Rio. Mas que era muito possível por causa da forma com que ela falou que tinha vontade de pegar um dia aquilo e jogar tudo numa vereda. E aí... O off final, por exemplo, é escrito por mim. Totalmente minhas palavras e ela leu. Não. É sim. Não, aquilo só ali... as 3 últimas... Então, mas o off final, as 3 últimas palavras são escritas. Isso é muito louco, porque eu tinha esquecido isso e depois eu fui pegar o roteiro um dia desse, que houvesse queria. Eu falei, não, estava escrito isso. E não era frase. Mas era uma coisa que ela já tinha falado também, né? A gente não começa nem acaba. Uma louco, coisa né? assim, e aí... É louco, né? Mas, assim, o pré a gente não começa nem acaba, a gente não é velho nem novo, a gente vive. É ela contando um caso que também estava no roteiro final como um caso contado, mas ela não leu, ela recontou o caso, né? O que eu quero dizer, só para acabar isso aqui, da observação, não é essa. Não vai acabar essa discussão. Mas não é porque eu acho que não é essa a discussão da observação, da câmera, de você ver a vida. É uma coisa que eu estou falando além do próprio cinema. Eu sinto que nós, em qualquer profissão que a gente esteja, é um momento da gente olhar para nós, olhar para a vida. Não olhar enquanto observador passivo, sem que aquilo interfira. Não é essa a questão. Essa questão, até... Eu não posso nem concordar com ela, porque o meu filme é o oposto, é o máximo da intervenção possível que se possa ter, entrando com Thomas Mann pela goela abaixo. Mas eu acho que a observação do homem, do que a vida propõe para a gente, é algo que, de fato, é bom desembaçar a vista, entendeu? Ao que se enxergar. É isso que eu quero dizer nesse sentido. Não de ser passivo e observador, Deus me livre. A passividade, não. E que elas também queriam dizer coisas. E, assim, ela contou, as histórias que ela contou ao longo de todos os anos de pesquisa para o Felipe tem a ver com como ela queria ser vista também. E aí, depois, quando a gente estava filmando, outras histórias surgiam e outras vontades existiam. E você não podia... Não era uma coisa assim, a gente está fazendo um filme, vocês toparam e agora é para sempre. Assim, a gente vai do início ao fim. Era todo dia negociado, era todo dia isso eu topo, isso eu não topo. Mais com a Maria, menos com a Bastu. A Maria do Boi era isso, a Maria falava eu não minto, né? Então a Maria, além de pegar histórias delas pessoais, elas tinham que manter todas as referências factuais as mesmas. Ou temporais, seja, a Bastu topava adaptar uma história que ela passou numa cidade em outra, porque ela entendia que na hora de contar a história era melhor para contar. A Maria não, mas isso não aconteceu ali, aconteceu assim, então isso eu não falo. Eu não minto. Faço e ela filme, falava, essa velha mentirosa. A Bastu foi mentirosa. Oi, eu queria justamente perguntar um pouco mais sobre a Maria, que foi um personagem que me chamou a atenção. Eu não sei porque eu percebi assim, um olhar de invejinha da Maria, tipo, por que estão contando a história dela e não a minha? Aí eu queria saber mais dela, achei ela um personagem muito forte. Aí eu queria saber da diretora, principalmente, o processo de trabalhar com não atores, qual a facilidade, qual a dificuldade, principalmente quando a atriz enfim, é quem está contando a história é dela, né? Tipo, se ela improvisava, por exemplo, enfim, nas cenas, como da abóbora, que ela está descascando, enfim. A outra curiosidade é saber se os personagens viram já o filme, se já foi passado lá na região, e é isso. Curiosidade sobre a Maria e... Tá. A Maria me chama de chorão até hoje. Porque eu choro toda vez que ela canta na minha frente, sempre. A Maria foi assim, a Maria, na verdade, o Elvésio e a Clá demoraram muito tempo, ou o tempo que eles acharam necessário, para contar para a Maria que realmente ia ser feito o filme daquele jeito, com ela atuando. Assim, eu lembro muito que isso era uma questão. Então ela não falava de vida pessoal e, obviamente, na observação, no cotidiano, conversando com ela, eu conseguia perceber muita coisa de vida pessoal, do jeito dela lidar com as pessoas, questões familiares,
tudo que eu botei no roteiro, ela dizia que não, é mentira, nunca falei isso não acontece, não pode ser assim. E aí começou uma adaptação que era muito ao contrário da adaptação que a gente fazia com a Bastu, que era de ir rimando as imaginações dela e tentando entender o que tem ali nessa representação concreta da vida da Maria, que já está talvez nesse estado de fábula sobre o que ela, da forma dela vê o mundo, e isso sim ela topava de alguma forma encenar. Agora, coisas bobas, tipo, um dia ela contou que estava pensando em passar o tambor para o netinho dela. Me contou isso. Mas acho que ela me contou como eu estava contando para um amigo. Ou para um conhecido que ela confiou. E aí eu botei no filme, em algum momento era uma questão da personagem. Ela vai passar o tambor ou não para o netinho dela, que ainda precisa aprender. E aí o Ovésio, claro, um dia... isso nem foi o telefonema, eu estava lá falando, Maria disse que isso ela nunca falou, porque ele não pode saber disso ainda. Você não pode contar para ele. Então foi um processo muito diferente. A Maria era muito difícil. Eu acho que é porque ela é artista. Eu acho que ela tem essa coisa da tradição muito forte, né? E ela é a dona do batuque, ela é a mais velha da cidade. E todo mundo tem que dançar conforme a música dela, assim. E aí, inclusive a gente. Então, nessa história de lidar, a gente tinha, tanto com a Bastu como, assim, as duas, assim, a gente tem que reconhecer o que elas querem de verdade, assim, né, ao longo da filmagem. Mas, assim, filmando e caindo essas pequenas narrativas que a Maria também tinha no roteiro, eu acho que, de uma certa forma, ela ficou mais forte como personagem nesse lugar do mistério e de guardiã de uma tradição que a gente não vai acessar totalmente. Assim, o filme começa com o batuque e a primeira imagem dela, ela dá as costas para a câmera, assim. Tem coisas que vocês não vão ultrapassar, mas isso não perde a força que eu acho, né, que a personagem tem, assim. E sobre filmar com não ator e tal, eu venho... É a primeira ficção que eu faço. Eu venho de documentário. Então, eu acho mais... assim, eu me sinto mais à vontade nesse lugar. Eu me sinto mais à vontade olhando para um roteiro que foi feito a partir das histórias delas mesmas. E elas estão interpretando. E aí, esse embate diário do encontro, de descobrir junto como que vai fazer, o que vai acontecer, e isso, assim, eu não posso... Ela não lia o roteiro. A gente, às vezes, conversava um dia antes sobre o que ia acontecer. A gente filmou tudo na ordem cronológica, e aí, às vezes, falava, lembra ontem que o Feliciano morreu e tal? Hoje você vai contar para o Batatinha que ele morreu. Mas não tinha fale isso, fale aquilo. Ninguém lia junto, mas tinha... Os ensaios eram mais, assim... A gente contava coisas, assim, que talvez ela poderia repetir nessa conversa. Então, assim, na noite anterior do Batatinha, ela e o Elvésio conversando, a gente falava assim, Elvésio, você lembra aquele dia que a Bastu te contou que ela não chorou, nunca chorou? Isso aconteceu mesmo, Bastu? Então, a gente tentava relembrar de algumas coisas que a gente já sabia e achava que era interessante. E ela... E eu acho que ela sacava isso também, assim. E aí as coisas apareciam, coisas que estavam no roteiro, que a gente puxava, mas não exatamente, fale isso, fale aquilo. Ou então, assim, como que a gente se era uma equipe muito pequena, e aí a gente escolhia o lugar da câmera. A gente começou a reparar que, se todo mundo ficasse junto com a câmera, todo o movimento das personagens seriam em direção a gente. Então, a gente se dividia, porque ia ser legal, nesse espaço, ter um movimento de uma forma... Mas, no início, isso foi muito intuitivo, e a gente começou a perceber que isso
realmente funcionava, assim. Ou então saía de cena. Eu e a Elvésio saíamos de cena e deixava só elas. E aí, às vezes, elas iam lá nos procurar. Então, assim, tinha que estar muito atento, assim, para como elas reagiam às nossas ações também. E eu acho que isso era muito rico, assim, na hora da filmagem. E, assim, a Maria é uma artista, a Bastu, ela tem uma noção de tempo, assim, de como contar um caso, que aí era muito positiva, assim. Ela realmente podia guiar, assim, esse filme, assim. Tinha essa potência a princípio, antes de tudo, assim. Foi ótimo. A gente mostrou a primeira vez num DVD, antes de lançar o filme. A gente foi lá em São Romão, mostramos para as duas. A Bastu ficou muito quieta, olhando, e no final falou, tipo, ela não se tocou muito, mas gostou. E a Maria cantava com ela mesma. Aí, quando a Bastu aparecia e falava alguma coisa, ela é mentira, tá vendo? Olha como que ela é mentirosa, não sei o quê. E aí, depois, a gente fez uma sessão. A Bastu viajou em alguns festivais, mas depois a gente fez uma sessão em São Romão, dentro desse projeto Cinema do Rio, que foi como a gente as conheceu, que foi uma sessão ao ar livre, ao lado do Rio, que tinha, tipo, 2.000 pessoas da cidade assistindo. E aí a sessão atrasou meia hora porque a Bastu estava fazendo chapinha, arrumando e tal, tipo, encarando assim, o lugar dela de atriz. Foram 1 mês de pré, várias viagens de roteiro, 1 mês de pré e 2 meses de filmagem. Eu queria saber, você falou sobre, a Bia estava falando de observar a vida, da vanguarda da vida, mas não de uma forma passiva, e você mais cedo falou sobre como o filme te transforma, né? Você filma e você mesma se transforma com o que você está vendo. E a pergunta é essa, de que forma te transformou? É difícil, assim. Eu acho que o Jirimunho me transformou de muitas formas, mas tem uma coisa que eu acho que eu acho que eu era uma pessoa mais controladora, por exemplo, ou prezava mais um lugar de controle e de não aceitação do que o mundo me apresenta, que toda essa convivência, toda essa experiência do fazer, esse filme especificamente, me fez aceitar melhor e lidar melhor com as coisas como elas se apresentam, assim, como que eu posso também transformá-las pro que eu acho que é bom para mim, assim, mesmo as coisas que vêm e não são tão boas. Assim, como para eu me sentir à vontade mesmo. E eu acho que isso foi muito com a Bastu, mas tem uma coisa de uma dignidade da Maria, de o que eu sou, e ponto final, e eu tenho que lidar com isso, que também eu acho que me ensinou muito para a vida. Eu queria perguntar o seguinte, eu sou mineiro também, e eu queria saber um pouco antes, até chegar à proposta do filme, quer dizer, o que da mineiridade, do Guimarães Rosa, como é que foi chegar à proposta do filme, dessa leitura e de chegar a esse personagem que conta história e que a essa proposta a partir das histórias dela. Como é que foi construir isso? Não. Não, mas Eu entendi, mas acho que talvez se ela puxar, ele vai sentir um pouco vermelho.
Porque eu, como mineiro, eu entendi que aí tem o Guimarães, a alma do Guimarães, Rosa estava pairando nesse processo de, a partir da história, né, de um personagem, né, você construir a partir do imaginário dela, das mentiras, né, entre aspas, e como é que foi esse processo de inspiração até chegar à proposta do filme? É difícil falar até chegar à proposta do filme, porque aí está envolvido na vida mesmo, né? Mas eu acho que tem, assim, tanto eu como Elvésio, a gente leu Guimarães, e além de ler Guimarães, eu acho que é isso, a gente viveu... quando eu era pequena, eu brincava do lado de São Francisco, ele também. E aí a gente viajou muito. Antes teve um filme que é dirigido pelo Elvésio, que chama Nascente, que eu fui diretora assistente, que a gente fez 1 mês de pesquisa, subindo o Rio inteiro, conhecendo o Rio, conversando com pessoas. Então, assim, eu acho que tinha essa... Uma coisa que, antes do filme, eu acho que me tocava muito, que eu já falei aqui, dessa coisa do sertão, era a contradição, essa coisa dessa paisagem, que eu sou mineira, mas de Belo Horizonte, né? Eu moro em Belo Horizonte. Então, tem uma coisa assim da paisagem, que é de montanha, e que, antigamente, até 10 anos atrás, não tinha calor, agora já tem, mas assim, era um clima muito ameno, e aquelas... montanhas que, de uma certa forma, me confortam, porque eu sei disso, porque quando eu, sei lá, estou no Ceará e vou para a serra, eu falo, nossa, que ótimo essas árvores, essas curvas, essas montanhas e tal. E o sertão é o oposto, né? É um vasto, o sertão mineiro, assim. Tem uma vastidão e um vermelho, mas está aquele rio enorme do lado, assim. Então tem essa contradição, e eu acho que aí é uma coisa que, pelo menos quando eu li a Guimarães, era uma coisa que me tocava, que era essa brutalidade e, ao mesmo tempo, delicadeza que ele conseguia colocar num mesmo personagem. Então acho que tanto a coisa da paisagem como, principalmente, essa característica do personagem era o que mais me tocava previamente ao filme, assim. E assim, eu acho que por Belo Horizonte também ser uma cidade muito nova, e quase todo mundo que está lá, os avós, né, as pessoas mais velhas e tal, elas vieram de algum outro lugar do interior. Então tem isso, assim, elas trouxeram isso, e a gente ainda é criado dentro dessa... Tipo, toda a casa, igual a produtora que eu trabalho, que tem um quintal, tem uma jabuticabeira, uma ameixeira. Então, tem umas coisas que nos conectam ainda, sei lá. Na verdade, como vocês estavam falando, o sertão, ele é, de alguma forma, esse lugar que está aberto a todas as possibilidades, a qualquer coisa que pode acontecer, esse lugar vasto, enfim. E também é um lugar, enfim, muito presente no imaginário brasileiro, mesmo na cinematografia brasileira. Você, como uma realizadora jovem, não existe, enfim, você não passou por nenhum momento por uma espécie de não pressão, mas um questionamento de pensar, será que esse lugar não está quase que não esgotado, não que os olhares sobre o sertão estejam esgotados, mas, de certa forma, você revisitar um lugar que já foi tão retratado, não existe algum tipo de pressão, algum tipo de eu preciso lançar um olhar novo sobre isso, eu preciso ter uma autenticidade, senão eu vou só fazer mais uma obra, enfim, entre muitas. Não sei. Eu acho que, assim, com certeza alguma pressão tem, mas não é só por abordar o sertão. Eu acho que você tem expectativa, assim, você acaba sendo pressionado de vários lados, assim, é o primeiro longa, tem algumas pressões aí, mas você tem... Posso ajudar? Pode.
Não, é que eu acho que é quase igual falar do homem. Você vai estar sempre falando do homem. O sertão sempre será algum outro sertão. Eu acho que nunca é o mesmo. Até porque o tempo passou, a areia mudou, a água do rio correu. Então, nunca é o mesmo. Então, eu não sei se tem essa pressão de voltar para o sertão, para revistar. É como se fosse voltar, então, para o homem brasileiro. Se todos os filmes brasileiros, voltar para São Paulo, voltar, acho que são coisas que... Eu não sei, porque tem uma coisa de... Essa ideia de que o cinema brasileiro filmou muito sertão, o cinema brasileiro filmou muito apartamento também, muita cidade grande. É sério. É porque existe uma certa noção, um certo imaginário de que... bons filmes marcantes, filmes politicamente bem articulados, aí a gente pode falar muito tempo, mas assim, o fato é que o cinema brasileiro tem muito filme de classe média, tem muito filme de apartamento, tem muito filme na praia de Ipanema, tem muito filme. O Rio foi muito filmado, né? Eu acho que, na verdade, o Brasil inteiro foi muito pouco filmado. Então, assim, dá para filmar esses mesmos espaços, esses mesmos imaginários durante muito tempo ainda. Então, assim, acho que é uma preocupação que não precisa preocupar. Eu acho que realmente cada um filme. E é isso, se chegar na casa da Bastu, talvez fosse para filmar a mulher do sertão, mas aí você chega lá e aí tem ela, e aí tem essas criancinhas lá roubando cachaça e correndo, lá as meninas, a branca e a preta, e aí de repente você vê que não é a mulher do sertão, são eles aqui, nessa situação, tem a moto e as pessoas, eu amei aquela moto. E eu acho que ela tem um momento perfeito, assim. Mas eu acho que assim, apesar disso, se você não, na hora que você está fazendo, você não... você tem que esquecer de tudo e conectar com o que você está fazendo e o que você está querendo dizer, né? E eu acho que é isso, assim, não foi pensado fazer um filme programado, assim, tem essa coisa do encontro com eles e com aquele lugar mesmo, por outras vias, e a partir daí surgiu o desejo de falar alguma coisa. E assim, a partir do momento que surgiu o desejo de falar alguma coisa, podia ser em qualquer lugar, não precisava... Aí não dá para parar e falar, não, eu quero falar disso, eu quero fazer um filme com ela, mas ela está lá no sertão, que já foi muito filmado. Então você a questão não é essa, assim, a questão é o que você quer dizer. Essa história em São Paulo vai dar mais certo. É uma lógica que, assim, em termos de produção, acontece. Claro, você discutir um filme sobre o sertão hoje em dia, será, Clarissa? Mas é uma lógica de produção, né? Uma lógica de pensar estrategicamente como é que um filme vai ser visto. Mas o processo criativo, eu acho que é isso. É o mesmo. Na hora que você vai fazer o filme, você está fazendo o filme. Você não está fazendo todos os filmes ao mesmo tempo, porque um só já é tão difícil. Se você fazer todos, se você tiver que lidar com o seu filme, com o que todos já fizeram sobre aquilo, ao mesmo tempo, não tem como. E se você for ficar nessa lógica, aí você não consegue nada. Assim, você não sai do lugar, porque aí são tantas pressões, né? Assim... Na época deve ser 84. O fato dela fazer chapinha, né, para beijo de estreia, é uma coisa assim, jamais a menina da vida sempre faria isso. Uma coisa bem marcante disso, que foi a primeira vez que eu pisei em São Romão, e isso estava na primeira versão do roteiro, porque, enfim, a gente escreve roteiro e passa meses, é que no dia que eu pisei, tinha uma festa de forró eletrônico na cidade, e o que estava acontecendo era a inauguração da antena de celular. Então, na primeiríssima versão de roteiro, isso era... Tinha ali uma pincelada ou outra sobre um pouco essa sensação. Quando vocês foram filmar, 2, 3 anos depois, né, 2 anos depois, quando realmente foram pro set, isso já não era mais uma questão. Então, nem era essa questão de pensar, então tá, as pessoas estão usando celular e é isso. Porque não dava mais para trazer isso à tona como uma questão, a não ser que entrasse numa ficção muito forçada de ficar tentando, vamos encenar a questão da antena de celular. Mas já ficou velho, exatamente. Nem a novidade era novidade mais, assim, já tinha mudado também. Então, okay. Isso é legal também, que é uma coisa que eu vejo muito no Brasil como um todo, é como a capacidade que o brasileiro tem de assimilar tecnologia. Como a gente, eu acho que isso é uma coisa completamente surpreendente. A gente é pobre, paupérrimo, mas a gente é moderno.
É uma coisa engraçada. É mesmo, você tá na antena Palabora e o cara tá vendo todas as coisas e vendo, é uma coisa, é muito rápido. Parece que é mesmo que o Brasil foi um dos primeiros países com maior número de celular, é ainda até hoje o país que mais faz conta, banco online do que todos SMS, os do mundo. a gente é uma também... coisa muito impressionante, como a gente é absolutamente moderno nesse negócio. Isso eu acho extraordinário. Essa coisa do celular eu fiquei bem impressionado, porque eu achava que quando a gente fosse filmar ainda ia ser uma questão, e de repente não, eles já estavam totalmente conectados com esse universo do celular, a mensagem do SMS, já estavam falando com os namoradinhos no SMS, falando, já era isso. Não tinha mais como criar isso como uma questão. Isso deve ser engraçado, né? Imagina lá numa cidade muito do interior. Outro dia a gente foi no Vivo TV e a gente ficou meio chocada com a quantidade de namorado que cada um fica no seu telefone, deve ficar falando, né? Ah, eu tô aqui com ele agora. Ah, eu tô aqui com ela agora. Eram muitas pessoas falando a gente falou, foi mesmo uma coisa mais surpreendente. Será que lá naquele lugar onde não passa boi nem boiada, né? Já tem ali muita história. Mas essa mistura que pega a cultura oral, que passa pela cultura letrada, e que de repente já vai para a televisão e já vai para o celular, e que cola na cultura oral e que se mistura, né? E aí o Brasil dá essa